Estão me ouvindo? Tá? Ótimo. Gente, que delícia! Mentoria Clube do 12, literalmente no 12. Mais uma entrega maravilhosa aqui. Tem muita gente que está aqui pela primeira vez hoje e realmente eu tomei a decisão de fazer essa entrega de forma aberta, né? Vocês sabem, tem gente aqui que está no Clube no 12 comigo, Clube DNA no 12, há mais de um ano. E o que significa Clube DNA no 12, né? Primeiro, DNA significa desenvolvimento, alta performance, network. Então, tudo isso é a palavra DNA. Desenvolvimento, network, alta performance, ativação, é tudo que a gente trabalha dentro do Clube DNA no 12. Então, tem várias pessoas que estão aqui dentro, que já estão comigo desde quando esse clube começou. E na época, a Tereza foi uma delas, né, Tere? A mentoria não era Clube DNA no 12, era Clube no 12, que era o quê? Sempre a gente busca em trazer conteúdos dentro desse clube, que é um clube de recorrência. As pessoas que estão aqui há mais tempo pagam aí uma parcela de R$ 24 por mês, que é um valor irrisório, por 2 mentorias mensais, mais uma quantidade enorme de conteúdo gravado que está dentro do site para vocês. E aí nós desenvolvemos uma plataforma inteira para vocês poderem acessar, para vocês poderem ter esses treinamentos para usar nas equipes de vocês, para poder trazer isso para a vida de vocês, para a vida empresarial, para a vida profissional, para a vida pessoal, né, para a vida espiritual também. E dentro desse conteúdo todo que a gente entrega, são conteúdos realmente que eu vou fazendo pesquisas no meu Instagram, a Tereza ali, ó, tá no 12, fazendo pesquisas no Instagram para levantar qual é a real necessidade que vocês encontram, né, no dia a dia. Necessidade de instrução, de direção, e a gente vai trazendo aqui, vai pontuando para as pessoas que estão dentro do clube DNA no 12. Então, alguns dias atrás, eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu fiquei chocada, como eu falei para vocês, a quantidade de pessoas que estão precisando organizar suas finanças, dar um direcionamento para suas finanças. E eu tenho que ser muito sincera com vocês, eu passei por isso muitas vezes na minha vida, infelizmente, né? De ter que recomeçar essas questões financeiras, essas questões de realmente poder fazer uma revolução na sua gestão financeira. E quando a gente começa a olhar para isso e entender que existe um caminho, tudo fica mais fácil, né? Quando você fala assim, meu Deus, eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui, tudo fica mais fácil. Então, quando a gente vai para esse âmbito das finanças, gente, é muito importante vocês, primeira coisa, não se culparem tanto. Muitas pessoas querem ter querem resolver as suas finanças, mas começam com um sentimento de culpa. E qual que é esse sentimento de culpa? Poxa, por que eu deixei chegar nesse ponto? Por que eu deixei chegar até aqui? Por que eu me compliquei tanto com as finanças? Mas a gente tem que ter, primeira coisa, uma consciência. Nós não nascemos sabendo. Na escola, a gente aprende matemática, mas a gente não aprende educação financeira. Na faculdade, a gente aprende... eu fiz administração de empresa. A gente aprende sobre contabilidade, a gente aprende sobre geometria, a gente aprende sobre equação, a gente aprende sobre balanço, mas a gente não aprende sobre a mentalidade de uma pessoa que realmente tem uma alta performance nas finanças. Então, não se sinta culpada por qualquer situação que você esteja vivenciando hoje. É muito importante você entender que sim, nós precisamos ter um senso de autorresponsabilidade, saber que o erro foi meu, eu assumo esse erro e agora eu vou começar daqui para frente para começar a construir uma nova história. Quero desejar boas-vindas a todas vocês. Eu não sei quem é que está aqui hoje pela primeira vez. Quem está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mãozinha aí para eu poder ver vocês. Dá um tchauzinho para mim, que delícia, vocês que estão aqui hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com vocês, né? A gente sabe que a vida é muito corrida para todo mundo e o tempo de vocês, ele vale muito. Então, eu vou ser bem direta ao ponto para que vocês possam aproveitar bastante, tá bom? Então, como eu estava falando, tem muita gente que está entrando aí ainda. A gente vai... vou até pedir para a Bia. Bia, tira já dos stories a chamada para a mentoria, porque aí o pessoal não vai chegar atrasado. Porque se chegar atrasado, não vai pegar o bonde andando, não vai adiantar. Então, já tira lá, pede para a Fran tirar dos meus stories o link da aula, tá?
Pronto. Então, gente, o que eu queria falar para vocês e que eu quero falar para vocês é o seguinte: o Brasil hoje, ele está dentro de um nível de endividamento muito alto. Muitas pessoas estão tendo essa dificuldade. Então, é muito importante que você, como gestora de equipe, você como líder, você como mãe, você como esposa, se você está passando por algum tipo de situação dessa, vamos organizar. E se não está, você está aprendendo para poder ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Porque ao nosso redor está cheio de gente, está cheio de pessoas precisando de orientação financeira. E o que isso significa? A gente tem que entender que toda essa dinâmica, toda essa didática, a gente vai vivenciar na prática. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, se eu estou, presta atenção nisso, hein? Se eu estou passando por isso, vai falar assim, obrigada, Jesus, porque eu já aprendi. A primeira coisa que vocês vão falar hoje, obrigada, porque eu já aprendi como não fazer a minha gestão financeira, se você está passando por algum desafio. Obrigada, porque eu já aprendi, já tenho esse diploma, né, de como não fazer. Tudo na vida a gente não pode se arrepender. A gente tem que olhar e falar assim, bom, aprendi com isso, agora o que é que eu vou fazer para fazer diferente? Tá? Então, eu quero compartilhar com vocês a primeira vez que eu cheguei no... Bom, eu já vim do zero, do menos zero, né? Tem gente que fala, Grace, não tem começado do zero. Eu comecei literalmente do zero. Vocês sabem que eu vim de uma favela. E eu tive acho que deixa eu pensar aqui, três grandes quebradas na minha história, tá? De estar bem endividada mesmo, assim, de eu olhar e falar assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? 3 momentos, tá? Eu vou compartilhar com vocês os 3, para que vocês possam realmente entender que o que eu vou ensinar aqui é coisa simples, coisa prática, e nós vamos fazer uma sequência de 4 mentorias sobre finanças, tá? Essa de hoje vai ser a primeira, vai ter mais 3 mentorias aqui dentro do Clube DNA no 12 sobre organização financeira. A de hoje eu quero explanar para vocês coisas simples que dá para começar a fazer já. Então, vocês vão ter ações e direções que até o nosso próximo encontro, daqui 15 dias, vocês já vão ter efetivado e aí a gente vai conseguir bater papo e trocar ideia, tá? Então, vamos lá. Primeira vez que eu passei por isso, eu tinha 18 anos, foi quando eu quebrei a bicicleta. Quem aqui já ouviu a história da quebrada da bicicleta? Pronto, eu quebrei a bicicleta, gente, eu aprendi a ganhar dinheiro, desbloqueei com aquilo, eu fui para cima, eu comecei a trabalhar diferente, comecei a ter uma mentalidade diferente. Rapidinho eu consegui comprar meu carro, consegui comprar minha primeira casinha lá em Nova Mutum ainda, que eu deixei para minha mãe e para o meu irmão. Quando eu fui embora, eu deixei para minha mãe e para o meu irmão. E naquele momento eu comecei a ver que estava muito mais aqui a questão financeira do que realmente no banco, no extrato, naquilo que estava olhando. Só que o que começou? Eu era muito jovem, eu tinha ali 18 anos, 18, 19 anos, eu já estava com o meu carro, eu era emancipada, minha mãe me emancipou com 17 anos para eu poder fazer as minhas coisas, enfim. Quando eu... e aí começou aquela fase de 18 anos, eu comecei a um monte de amigo, um monte de festa, e eu estava com uma situação melhorzinha do que o ambiente, do que os amigos do ambiente, aí eu fazia churrasco todo final de semana, para ter todo mundo em casa, e aí vamos viajar, vamos com o carro da Grace, e aí vamos para não sei aonde, vamos com o carro da Grace, e a gasolina na hora de colocar era a Grace que tinha que colocar, e aí o que aconteceu? Um belo dia, voltando de uma viagem com o carro, cheio de amigos, o meu carro fundiu o motor no meio da estrada, tá? E aí, o que aconteceu? Nessa hora não foi culpa de ninguém, a culpa é mesmo da Grace, né? Que tá ali, que tá dirigindo, que é a dona. E aí não teve nenhum amigo para poder pagar a conta, para dividir a conta. Alguém já passou por isso? As coisas de jovem que a gente faz, né? Não teve nenhum amigo para dividir a conta. Eu fiquei muito chateada, porque na hora do vamos ver, na hora da festa, na hora do churrasco, todo mundo ali, né? A Grace era legal. Quando estragou o carro, numa viagem que a gente estava fazendo em 5 amigos, acabou, todo mundo, cada um foi para o seu lado, todo mundo desapareceu, e eu falei, uai, o que está acontecendo aqui? E naquele momento eu entendi que a gente tem que ter as nossas situações, os nossos direcionamentos, mas a gente tem que selecionar muito bem quem são as pessoas que vão conviver e que vão trazer para a gente, que vão somar. Porque existem amigos que são só de festa, somente naqueles momentos que são bons.
Por isso que eu falo que quando está tudo bem, tem um monte de gente do seu lado, um monte de amigo, né? Então, essa foi a primeira vez. A segunda vez, eu já era uma diretora, né, da empresa que eu atuava da última vez, já era uma diretora, e eu estava completamente endividada, por quê? Porque eu tinha que comprar, vender para poder pagar, e aí, às vezes comprava mais do que vendia, não conseguia ter o resultado financeiro que eu gostaria, e acabei que eu comecei a me enrolar nos cartões que eu nem tinha, era cartão emprestado na maioria das vezes, né? Cartão que eu emprestava de outras pessoas. E aí eu comecei a entender que eu precisava fazer uma administração, eu precisava mudar a minha mentalidade para que eu trouxesse mais pessoas trabalhando no meu time. Isso foi mais ou menos final de 2007, tá? Final de 2007. Foi quando eu dei o murro na mesa e falei, chega, nunca mais eu vou contar moeda. Muitos de vocês já sabem essas etapas da minha vida. Ali eu estava num segundo momento de escassez tremenda, tá? E naquele momento eu comecei a me perguntar o seguinte, será que é porque eu não estou ganhando o suficiente ou será que é porque eu estou gastando mais do que eu ganho? Ou seja, está entrando pouco ou eu estou gastando muito? E aí eu comecei a avaliar o quê? Primeiro, a minha produtividade ela estava sendo pouca. A minha produtividade ela estava sendo pequena. Por quê? Porque a minha energia estava onde? Em pagar contas. A minha energia estava onde? Em ver a situação financeira que estava difícil. Então, quantas pessoas hoje no mundo passam por gastar a maior parte da sua energia com o problema do que com a solução do problema? Naquele momento, em 2007, no final, quando eu dei um murro na mesa, eu falei, chega, nunca mais eu aceito isso, foi exatamente essa consciência que eu tive. Primeiro, foi o questionamento. Como eu vou organizar isso? Eu sou administradora, por que o dinheiro dos outros eu multiplico e o meu eu não consigo multiplicar? E aí foi onde eu entendi que eu precisava ter uma mentalidade de multiplicação, eu precisava ter mais entrada e menos saída, eu precisava ter mais dinheiro entrando, eu precisava ter mais rentabilidade ali e segurar o que estava saindo. Por quê? Porque quando a gente começa a ganhar mais, o que automaticamente a gente faz? Gasta mais. E é aí onde está o grande erro. Por que você muitas vezes não consegue juntar? Por que você muitas vezes não consegue ter sua poupança? Porque você acha que isso não é importante. Então, apesar da gente viver o agora, a gente precisa ter esse olhar para essa educação financeira. E um terceiro momento, que foi um momento muito difícil da minha vida, que poucas pessoas sabem, foi em 2010. Eu já era uma diretora nacional, foi quando eu me divorciei do meu primeiro marido, pai do meu primeiro filho. E o que aconteceu ali? Para poder ter uma situação ali menos complicada, eu falei, toma, tá aqui tudo que está quitado, eu fico com as dívidas, vai ser feliz, porque eu vou ficar aqui e eu assumo tudo. Só que quando eu fui ver as dívidas no final, as dívidas eram maior mensalmente do que aquilo que eu ganhava. Então, eu fiquei com uma dívida de 37 mil, mais ou menos, por mês para pagar. E naquela época, como o nacional da empresa que eu atuava, eu ganhava ali de 30 a 40 mil. E isso ninguém sabe. Todas as pessoas, tem até pessoas aqui que eram da minha equipe, que sabem que eu nunca deixei transparecer isso para ninguém. E aí, quando eu me deparei com aquela quantidade de dívida mensal, isso lá em 2010, não, vamos lá, 2012, perdão, 2012, foi 2012 que isso aconteceu. Em 2010 eu me tornei nacional, em 2012 isso aconteceu. Eu comecei a entender que dentro de todo aquele contexto estava se repetindo uma história. E qual era essa história? Que não importava quanto eu ganhava, eu estava continuando endividada. Não importava quanto eu ganhava, eu estava continuando com dívida. Então, a primeira regra do jogo que vocês precisam ter é que não se trata simplesmente de quanto você tem de rentabilidade. Se trata de como você tem organizado as suas finanças, tá? E naquele momento, eu não assumi só dívida minha, eu assumi dívidas antigas do meu ex-marido, eu assumi um monte de situação financeira ali que me complicou profundamente. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele tempo, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou sobreviver com o meu filho? Eu tinha tinha comprado uma casa em Aracaju, Sergipe, com esse tanto de dívida mensal, como é que eu vou fazer para conseguir controlar tudo isso?
E aí, essas dicas básicas que eu quero dar para vocês para a gente começar essa orientação de 4 lives sobre finanças, tá? Eu espero que vocês sigam com a gente. Essas lives serão entregues dentro do Clube DNA no 12. Por quê? Porque é uma plataforma que a gente tem, onde fica tudo salvo com as atividades, com tudo para vocês poderem ter esse direcionamento. Então, primeira dica que eu quero dar, mentalidade. Escreve aí no seu papel, mentalidade. Eu preciso acabar com o bloqueio de escassez que está dentro de mim. Não adianta, está dentro de nós. Se você ganha e você gasta mais do que ganha, se você, como eu, teve esses loopings na vida, tá? Você precisa olhar para o histórico da tua vida. E não só pelo tanto que você trabalha. Tem gente aqui que está trabalhando 10, 14, 16 horas por dia e não estão conseguindo desenvolver a sua rentabilidade financeira. Vocês não conseguem desenvolver o sucesso. Por quê? Porque isso, se não for vocês, é as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Por que que isso acontece? Eu me identifico muito e eu sei o porquê. Eu fui olhar todo o meu histórico, tá? Primeiro histórico que eu fui olhar foi da minha infância. Então, eu quero que você anota aí, olhar o histórico familiar sobre dinheiro, tá? Anota aí, olhar o histórico familiar sobre o dinheiro. Como era o seu pai com dinheiro? Como era a sua mãe com dinheiro? Como era a sua educação financeira dentro de casa? Eu não estou falando de educação financeira daquele pai super moderno que vai pegar você e vai tirar dúvidas sobre, vai sentar com você e vai te explicar sobre um extrato bancário. Não estou nem falando disso, porque isso aí é algo muito à frente. Eu estou falando daquele pai e daquela mãe, da educação financeira que você via no seu movimento ao redor, na tua criação, no teu desenvolvimento mesmo, tá? Naquele dia a dia. Como era, como que acontecia todo esse contexto ao teu redor. Então, eu quero que você faça um breve histórico sobre isso. Você vai pegar um papel e caneta, até a nossa próxima orientação, você vai pegar papel e caneta e você vai escrever tudo, tá? Tudo. Qual é o histórico, qual é a situação, a mentalidade sobre dinheiro que vinha na sua casa, tá? Número 2, você vai escrever todas as crenças que foram faladas para você, todas as crenças que foram faladas para você, que foram entregues a você sobre o dinheiro, tá? Vamos lá. Qual era o histórico da Grace? O meu pai, ele era o único que trabalhava em casa, ele nunca deixou minha mãe trabalhar, ele ganhava um salário mínimo. Metade do dinheiro ele gastava no bar, ou seja, com prazer. Ele satisfazia o prazer dele. A outra metade ele comprava a comida para passar o mês. E pagava água, luz ali e o que dava. Então, qual era a ideia de dinheiro que eu tinha? Qual era a ideia que eu aprendi? Vamos lá, qual é a ideia de dinheiro que eu aprendi? Mas não é que eu aprendi no consciente. É que eu aprendi no subconsciente, na minha mentalidade, que dinheiro era para quê? Para satisfazer o meu agora e a outra metade para sobreviver. Então, essa foi a educação financeira que eu tive. Era que eu amava? Não. Era que eu admirava? Não. Mas foi o que eu aprendi e foi implementado durante 15 anos na minha vida, porque eu morei com meu pai até os 15 anos. E aí, eu tinha aquilo lá no meu subconsciente. Então, por que eu estou explanando tudo isso para vocês? Porque vocês precisam começar a encarar de frente algumas situações que vocês muitas vezes fogem. Muitas vezes é mais fácil a gente só falar assim, eu não gosto de mexer com dinheiro, eu não gosto de olhar para o dinheiro, eu não gosto de mexer com dinheiro, e a gente precisa acabar com isso. A maioria aqui acredito que é mulher, com exceção ao Guilherme. Guilherme está aqui, gente, na nossa live hoje. O Guilherme que vai cuidar de vocês do Clube DNA no 12, tá? Que a Bia já está cuidando das mentorias individuais e em grupo, então o Guilherme vai estar sempre aqui com a gente. Então, tirando o Guilherme aqui, que é o bendito fruto entre nós, acredito que é só ele que está aqui de homem, não estou enxergando aqui, se tiver mais algum homem aí, vocês me avisam. Mas o que nós, mulheres, a gente precisa entender é que sim, nós precisamos aprender sobre finanças, nós precisamos aprender sobre gerir, sobre multiplicar dinheiro. Chega dessa ideia de que o dinheiro é escasso, de que o marido que tem que entender de número, vocês são gestoras do lar de vocês. E mesmo que, se vocês fazem, não trabalha fora, se você faz só a gestão interna da casa, existem técnicas e ferramentas que você pode fazer para multiplicar o dinheiro da família, tá? Não vou nem falar o seu dinheiro, o dinheiro do marido, o dinheiro da família. E aí, naquela época, lá em 2012,
que eu fiz? Eu peguei um papel e uma caneta, então vocês já fizeram aí 2 tarefas, fazer o histórico familiar sobre o dinheiro, tá? Mas é de pai e mãe mesmo, de criação. Eu sei que tem gente aí que já é casada há bastante tempo, às vezes quando a gente fala de família, pensa que é do esposo. Não, eu tô falando de pai e de mãe mesmo, de criação, tá? Aí você vai fazer a segunda tarefa, que é anotar todas as crenças limitantes que foram colocadas sobre você. Dinheiro não é capim, dinheiro não nasce em pé de árvore, dinheiro é sujo. O que mais que vocês ouviram já aí de crença limitante? Tudo sobre dinheiro, que falava mal de dinheiro, tá? Eu quero que você escreva tudo isso. Ah, meu dinheiro não nasce em pé de árvore, tudo isso. Que às vezes vocês continuam repetindo isso para os filhos de vocês e colocando essas crenças de escassez na cabeça dos filhos de vocês, tá? Meu dinheiro não é capim, tudo isso. Só tem dinheiro quem rouba, rico é tudo trapaceiro. E aí, como é que você quer ser rica? No consciente você quer, mas no subconsciente está falando para você, não, você não vai ser rica, não. Porque se você for rica, você vai ser trapaceira. Então, a escassez é algo que a gente trabalha de forma muito profunda lá no SSS. Aqui eu estou dando, assim, uma introdução para vocês, tá? Então, vocês vão anotar tudo que é dinheiro não traz felicidade, é a melhor, né? Mas eu sempre falo assim, mas ele manda buscar. Ele manda buscar muita felicidade, ele manda buscar um médico, manda buscar saúde, manda buscar uma gasolina para colocar no carro, manda buscar muita coisa, né? Então, a terceira coisa que eu quero, então, número 1, escrever o histórico familiar, número 2, as crenças limitantes todas, escreve todas. E a terceira coisa que vocês vão fazer, eu vou compartilhar com vocês, dentro do clube, uma planilha sobre finanças, tá? Uma planilha de organização realmente financeira. O que a Grace fez lá em 2012, tá? Eu tive que me confrontar com as contas. Por quê? Até ali, o que eu fazia? Dinheiro entrou, eu ia pagando, tá, pagava aqui, transferia ali, pagava o cartão, pagava a conta da casa, pagava isso, pagava aquilo, poxa, acabou o dinheiro, mas vamos para a próxima. E aí vamos trabalhar, vamos vender, quantos kits mais eu tenho que vender para poder pagar isso? E eu não parava para poder fazer um estudo de como estavam minhas dívidas, um estudo de resolução, de financiamento que eu pagava por mês, de cartão de crédito que eu pagava por mês, de quanto custava a minha vida. Eu não parava para olhar até 2012, gente. E eu vou falar para vocês, foi muito incrível esse diploma. Então, entenda, todo desafio que você passou na vida é um diploma que você tem na tua parede. Sabe aquele diploma de faculdade? Essa faculdade você já tem, você já passou, e essa faculdade ela já está aí pendurada, é um diploma que está na parede, você não precisa passar por isso de novo. A partir dali eu não aceitei mais passar por isso. Por quê? Porque eu assumi a minha vida financeira a partir de 2012. E eu lembro como hoje, gente, quanto eu chorei sozinha no meu escritório, na minha casa, lá em Aracaju. Muitas de vocês aqui já eram da minha equipe naquela época e nem sonham que isso estava acontecendo, que eu nunca deixava isso transparecer para ninguém, porque ninguém precisa saber das suas dificuldades, ninguém precisa saber dos seus desafios, ninguém precisa saber o que você está passando. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi tudo que eu tinha de conta. E a hora que eu terminei de colocar tudo no papel, eu quase morri de chorar, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar esse tanto de coisa? E aí, gente, o que eu fiz? Eu fui pegando, então, anota aí, vocês vão fazer uma lista e vão ter esse confronto. Vai ser o dia triste do dia, tá? Vai ser o dia triste da vida. Olha lá, tem gente que já tá mostrando. Vai ter o dia difícil. O dia difícil aí é o dia que você pega para confrontar essas dívidas, tá? Ô, dia difícil é esse dia, gente. Vocês têm noção, não? Bom, vocês podem, algumas aí podem ter noção. Então, eu anotei numa folha de caderno mesmo. Naquela época eu não tinha tanta habilidade com Excel. Naquela época eu não tinha tanta habilidade com sistema, com planilha. Eu tinha sistema das empresas que eu trabalhei, mas ali eu não tinha. Então, eu peguei um papel e eu comecei a escrever exatamente tudo que eu devia. Então, vamos lá. Grace, quanto... Aí eu coloquei lá, mercado mensal, água, luz, telefone, as despesas. Você vai escrever primeiro as despesas fixas que você tem todo mês, tá? Despesa que você tem todo mês. Não é fixa de preço fixo, é fixa
de todo mês você ter essa despesa, tá? Então, eu quero que vocês levantem quanto você custa. Não importa ainda, não vão olhar agora o que eu tenho que fazer, plano de ação. Nós estamos falando aqui de resolução financeira, tá? Então, nessas 4 aulas, eu quero dar o resumão para vocês de como sair de tudo isso, tá? Essas aulas vão estar dentro do Clube DNA no 12. Essa primeira, eu estou fornecendo para vocês de forma gratuita, porque eu tenho certeza que 24,12 por mês vocês dão conta de pagar sim. Porque se não faz, não valoriza. Se não paga, nem que seja um pouquinho, não valoriza, né? Então, vamos lá. Primeiro, você vai anotar todas as despesas fixas. O que é despesa fixa? Que você não consegue viver sem. Vamos colocar assim, de uma forma bem simples. Eu sei que aqui pode ter contadora, pode ter pessoas que têm as palavras mais difíceis, eu sei quais são, mas eu quero trazer isso aqui para uma realidade bem simples para todo mundo fazer mesmo. Então, vamos lá. Água, luz, telefone, aluguel, banco, tarifa de banco, despesa fixa como a tarifinha lá da conta corrente que você paga todo mês, taxinha da escola do filho, coisas que todo mês você precisa pagar. Eu quero que você faça uma relação dessas coisas e anote na frente quanto custa por mês. Então, você vai levantar teu custo fixo mensal ou da tua casa, se você gere a sua casa sozinha, tá? Porque tem muitas mães que gerem as suas casas sozinhas. Então, eu passei por isso durante um tempo na minha vida. Em 2012, eu vivenciei isso. Eu fui mãe sozinha, né? E a gente sabe que não é fácil. Então, eu levantei tudo isso, tá? Então, primeira coisa, a parte fixa. O que é dívida fixa que eu tenho para mim viver? Ou seja, para mim sobreviver, para mim acordar e estar aqui, eu preciso ter esse dinheiro por mês. Essa é a primeira conta que você precisa fazer. Então, coloca isso lá num papel, num caderno. Eu vou mandar para vocês também essa planilha para vocês verem quanto custa a vida de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer em planilha no Excel, nesse papel que eu vou mandar, quem tem o planejamento tem lá dentro, o planner, quem tem o planner tem lá dentro, mas eu vou mandar para vocês isso, fiquem tranquilas, eu vou colocar lá dentro do clube, tá? A segunda parte, eu tenho aqui já as despesas fixas e agora as despesas que são variáveis. Óbvio que dentro dessas variáveis existem algumas que se tornaram fixas, por exemplo, dinheiro emprestado que você pegou, é uma coisa que você precisa para sobreviver? Não, mas está ali que você tem que pagar. Juro do banco, empréstimo no banco, valores ali que você tem que pagar todo mês, porém não é algo da sua sobrevivência, não é algo que você precisa para sobreviver, é um momento que você está passando. Então, eu vou pedir para vocês pegarem outra folha e anotarem tudo que é conta. Ah, aquela brusinha que comprou, que está devendo para a loja, aquele boletim da brusinha. Vocês vão anotar tudo o que tem ali de parcela. O que é parcela? Coisa que você comprou parcelado, seja no cartão, seja na notinha. Não sei se tem alguma região que vocês moram que tem notinha, né? Aqui para o estado de São Paulo não tem notinha para lado nenhum, gente. Ou você passa cartão ou você não compra, ou você compra à vista, ou é Pix ou é cartão. Agora nem cartão os lugares começou a aceitar. Tem um monte de lugar que fala, aqui não passa cartão, só Pix. Né? Então, se não tem dinheiro, você não compra. E mesma coisa, boleto muito difícil, né? Crediário, tem lugar no interior do Brasil que fazem ainda, tá? Então, a gente precisa entender o quê? Eu vou anotar tudo que você precisa pagar que está te tirando sono. Quando eu fiz essa pergunta lá no Instagram, o que está tirando seu sono? Eu fiquei chocada. A maioria das pessoas, o que está tirando sono é o dinheiro. Ou seja, o dinheiro não é para tirar o teu sono, o dinheiro é para ser seu escravo. O dinheiro é para você usar, mas usar com inteligência. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, já estou em quarta tarefa, tá? Primeira tarefa, histórico familiar, crenças limitantes, anotar. Terceira tarefa, anotar quanto você custa para viver por mês. E número 4, tudo que você tem de dívida, de conta, de parcelinha desnecessária, que não precisava ter feito, mas que você fez de alguma forma, tá? Você vai anotar o credor e o valor. O credor e o valor. O que é o credor? É a pessoa que você deve. Então, se é banco, você vai escrever lá, Banco Itaú, valor, Banco Bradesco, valor, Banco
Aí você coloca parcela do carro, parcela da casa, aluguel. Aluguel é nas fixas, que você tem que pagar para viver todo mês. Então, você vai anotar ali, ó, nessas despesas gerais, tudo que é despesa que você precisa resolver, que está te tirando sono, tá? Anotou tudo, você vai ver o valor total. E aí, nesses dias agora, que nós vamos, antes da próxima mentoria, que agora daqui 15 dias é a próxima, vocês vão fazer esse corre de levantar e ligar em cada lugar e perguntar: se eu fosse quitar essa dívida, quanto ficaria? Aí eu sei que a tua mente vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para quitar, para que eu vou perguntar? Tá? Porque a mente nossa não quer confronto. A nossa mente já vai dar uma resposta. Então, porque eu sei, porque eu pensei isso, tá? Lá em 2012, foi muito difícil para mim, mas eu fiz uma listinha assim, ó. Você vai fazer assim, ó, dívidas. Aí você vai colocar nome do credor, valor mensal da dívida e valor para quitar a dívida, tá? Então, valor mensal para pagar de dívida, porque quando você está pagando mensal, você está pagando um montão de juro para tudo que é lado, juro de 10, juro de 5, juro de 15, juro de 13%. E valor para quitar a dívida, numa coluna do lado, valor para quitar a dívida do lado. Às vezes do lado vai estar lá 50 mil, 40 mil, 30 mil, 10 mil, 1.000, 5 mil, não sei quantos mil que vai ser, não importa quanto vai ser, tá? A gente está aqui para solucionar e olhar para frente, fiquem tranquilas. Não precisa falar, ai, nossa, devo muito, eu devo pouco, não interessa. Deve, quem deve um, quem deve, tá tudo igual, tá tudo no mesmo saco, nós vamos organizar isso. Então, você vai colocar na frente valor total para quitar a dívida. Então, são 3 colunas nessa outra caderno que você vai escrever. Credor. Aí, a segunda coisa, valor da parcela por mês que você paga. E a terceira coisa, valor para quitar a dívida. Você vai ligar para cada credor. Entenda. Mesmo aquela conta com aquela pessoa que você fala assim, a pessoa é bem-sucedida, não tem problema, ela pode esperar. Gente, o universo devolve, tá? Então, se qualquer R$1 que você deva para alguém, você vai ligar para essa pessoa nesses próximos 15 dias e você vai falar o seguinte: olha, eu estou fazendo uma organização da minha vida financeira. Eu quero te falar como que você poderia fazer para renegociar essa dívida para mim. Qual desconto você pode dar, porque eu vou correr atrás de levantar esse dinheiro para poder pagar isso. E aí eu não quero que você pense no como eu vou levantar esse dinheiro, ainda não é nessa aula que a gente vai falar disso. A gente está falando primeiro de resolver e de confrontar o financeiro, tá? A parte bem chata. Você vai ligar para cada pessoa que você deve. Por quê? Porque quando a gente escuta uma coisa, quando você resolve a vida da outra pessoa, porque por mais que a pessoa é bem-sucedida, às vezes a pessoa financeiramente, a pessoa está contando com aquele dinheiro, ela ralou para levantar aquele dinheiro e colocar na tua mão de alguma forma. Seja através de um produto que você comprou e não está pagando, ou seja através de qualquer situação. Eu estou falando você, porque às vezes não é você que está aqui, às vezes você está aprendendo para ensinar outra pessoa. Vocês me entendam a maneira de falar, tá? Então, vamos lá. Por mais que é uma blusinha que eu comprei no crediário, eu não dei conta de pagar no dia, aquela lojista, aquela comerciante, talvez ela pegou dinheiro no banco para poder comprar o estoque dela. Ela precisa vender, receber para ela ter sucesso. E para ela ter sucesso e dar trabalho para outras pessoas. Então, a nossa economia do Brasil, ela pode mudar se a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Então, se eu pego e eu levanto cada pessoa, o banco, Grace, eu estou devendo no banco, estou devendo cartão de crédito. Você vai ligar no 0800 do cartão de crédito e você vai falar assim, olha, eu estou ligando para saber como é que eu faço para poder pagar essa dívida. Quanto de desconto você me dá para me pagar essa dívida? Quanto de desconto o banco vai me dar para eu poder quitar esse negócio, tá? Então, você vai fazer isso com cada um dos credores. Seja o que seja uma conta velha que você já nem lembra mais. Eu quero que vocês abram a caixa de ferramenta, o baú, e vocês levantem tudo que deve.
tá? Vai ser um dia que vai dar raiva, que você vai chorar, que você vai ficar com ódio, mas precisa passar, tá? Terminou isso, você vai... Primeira coisa que eu já vou adiantar que vocês vão perceber. E quando você confronta, no primeiro dia, é muito difícil. Mas depois, você começa a observar que nem era tanto assim. Tem dívida, por exemplo, de cartão de crédito que você vai renegociar, que o juro de 13% cai para 2%, tá? Se o cartão de crédito atrasou, você vai perder seu limite do cartão, mas você vai pagar um juro de 2%, ao invés de pagar um juro de 13%, de 15% do cartão de crédito. Então, existem coisas que você, às vezes, vai precisar ficar sem durante um tempinho, mas já você está com a vida organizada de novo e vão te dar todo o limite do mundo. Eu fiquei uma época sem cartão, tá? Nessa época de 2012, eu reorganizei toda a minha vida financeira, fiquei um tempo sem aqueles cartões grandes, renegociei todos os cartões para pagar com 1 ano, fiquei sem o cartão, não tem problema, fui trabalhando com depósito, com um cartão com limite menor, fui sobrevivendo ali durante 1 ano, para poder parar de pagar juros. Então, o que eu fiz? Eu renegociei os cartões. Eu fui no banco e falei assim, olha, eu não dou conta de pagar isso aqui, eu preciso renegociar isso aqui. Como que eu vou renegociar isso aqui? Eu vou pagar uma parcela fixa por mês, você vai fazer um desconto, e aí, gente, o banco tem uma margem de perca financeira. Então, eles vão renegociar com vocês dívida de cartão com um juro, às vezes, menor que 2%. Porque eles só não querem perder o dinheiro, porque o seu dinheiro eles já trabalharam, já receberam o valor em juro, tá? Então, se você preza por ter uma paz financeira, comece a fazer isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão ligar esses próximos 15 dias e vão ver valor total da dívida e valor total da parcela, tá? Aí uma outra situação. Grace, estou devendo para tio, para irmão, estou devendo para a lojinha, estou devendo no mercadinho, estou devendo não sei aonde, estou devendo não sei aonde, estou devendo na farmácia que eu comprei na notinha, estou devendo aqui 10 mil reais que está tirando meu sono. Tem gente que está perdendo o sono por conta de 10 mil reais. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, tá? Aí você vai olhar para o seu banco, se o banco está tudo ok e você deve um monte de notinha pequena, a minha indicação é que você procure o banco e negocie com o gerente um valor total que você vai pegar em dinheiro e vai quitar tudo esses credor pequenininho. E você vai ficar devendo em um lugar só, que é onde? O banco. O banco não vai ficar te ligando todo dia, porque você vai reparcelar e você vai ter a data lá, dia 5, dia 10 do mês, que você tem que levantar esse dinheiro para pagar essa conta. Mas você vai tirar da tua frente aquele tanto de credor. Aquele cara que você descontou um cheque, aquele cara que você está devendo juro, aquela notinha, aquelas pessoas que estão te ligando para fazer o quê? Cobrança, né? E aí, isso tira o sono, não tira, gente? Pensa, você está aqui trabalhando, toca o telefone, é um credor. Pensa, você está ali trabalhando, é outro credor. Então, você dever num lugar só, você centraliza a conta em uma só. E aí, você deixa de ter 10 contas e tem só uma conta. Tá? Quando eu faço isso, eu vou lá fazer uma parcela no banco, eu vou lá fazer uma renegociação, eu vou pegar um empréstimo no banco para eu quitar tudo isso. Quando eu faço isso, eu tenho que ter a consciência que eu quero trabalhar para ter meu nome limpo, para ter minha vida organizada, para tirar meu nome da superproteção. Eu quero tirar, eu quero fazer com que as coisas se organizem. Então, gente, eu vou ter que ter, a partir daí, a autorresponsabilidade de levantar esse valor para pagar o banco todo mês. Agora, é melhor você dever para 1 do que você dever para 10. E tá pagando 10 juros diferentes, você nem sabe qual é o juro que você está pagando. E cada vez mais você está se enrolando em conta. E aí não há energia, não há Grace Joviane com despertar no 12 que vai dar a solução. Porque eu posso vir aqui e falar, vamos lá, galera, vamos levantar o 12, uhul, vamos treinar, vamos fazer energia, vamos girar o negócio. Sendo que você saiu da live pedindo para Jesus uma oportunidade, ô Jesus, me dá uma oportunidade, e aí o credor está ligando aqui, o credor está ligando e está automaticamente o quê? Consumindo a sua energia.
consumindo a sua energia. Como é que você vai vender? Me fala, como é que você vai vender? Como é que você vai produzir se a tua energia está desgastada? Então, para vocês que fazem negócio de vendas, para vocês que fazem negócio de vendas diretas, para vocês que fazem negócio de venda de roupa, o que for que você trabalhe com vendas, para você ter energia para vender, você não pode estar correndo atrás de pagar incêndio o tempo inteiro, essa pressão que muitas vezes você vive. Que existem, inclusive, empresas que ensinam isso, gasta porque você trabalha para pagar. Eu ouvi isso muitas vezes. Então, é tudo ao contrário, pelo contrário, se você tem o dinheiro, você gasta, se você tem, você não gasta. Você não vai numa festa se você não tem condição, você está devendo no banco. Você não vai ir comprar uma roupa nova para passar o domingo, para poder ir num jantar, se você está devendo. Você usa o que você tem de roupa. Então, é começar a cortar essas coisas que dependem das outras pessoas te aprovar, para você ter a sua paz, é buscar a sua paz. Fala assim, ó, é buscar a minha paz, eu preciso buscar a minha paz, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Então, quando eu busco, eu tô dando aqui, gente, soluções que eu fiz, tá? Na segunda aula, que é daqui 15 dias, sobre essa sair das dívidas, eu vou trazer algumas outras coisas para vocês. E a gente vai aprofundando um pouquinho mais, até chegar lá no ponto final de como ter resultado nas vendas e como criar o dinheiro para poder pagar essas contas, tudo que vocês vão levantar aí. E depois a outra aula é como multiplicar, né? Como que eu vou fazer agora para escalar? A Grace, ela escalou. A Grace, ela foi, lá em 2012, saiu de 37 mil de dívida mensal para pagar, tá? Durante 1 ano e meio, eu tinha esse valor para pagar todos os meses, e tinha mês que o meu salário não dava isso, para escalar e hoje ter a vida que eu tenho. Então, eu estou ensinando para vocês hoje o básico do básico, que é ter esse confronto, olhar para aquilo que eu preciso renegociar, falar com os meus credores. Não manda ninguém fazer, não, tá? Ah, vou mandar meu marido fazer. Não, pega você, para você sentir mesmo e para você assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade, eu vou agora, anota num caderno mesmo, bonitinho, é tão bom. Aí depois você vai passando marca-texto assim, ó. Já falei com esse, já liquidei esse, já organizei esse. Você vai indo um a um, organizando. Depois que você fizer isso, você vai ver que você, primeira coisa, você vai se sentir bem, porque você está organizando a sua vida financeira. O teu sono que você está perdendo, ele precisa ser confrontado. Você precisa sair dessa situação de vítima da vida, tá? Então, se eu continuo como eu estou, eu vou continuar sendo vítima da minha história, da minha vida. Eu vou continuar tendo os mesmos desafios, vai passar para cá, vai passar para lá, eu vou cair de novo. E eu preciso entender que a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu percebo o que eu preciso ter de mudança, e eu aceito isso como uma verdade, então, primeira coisa, estou no processo de construção constantemente. E eu vou aprender a organizar a minha história, eu vou aprender a organizar a minha vida. Então, é tomada de decisão, tá? Então, nessas 4 lives sobre finanças, a gente vai fazer um processinho bem simples, mas um processinho que vai depender da tarefa de vocês. Quem aqui está disposto de verdade a sair dessa situação, a organizar o financeiro, a entender sobre finanças e poder ajudar até outras pessoas? Escreve aí para mim, quem aí de verdade topa no 12 fazer todas as tarefas, um compromisso. Escreve aí, eu. Se você não está passando por essa situação, você vai ajudar outras pessoas a se organizarem, porque o nosso país está cheio de gente assim. Tem pessoas em depressão, tem pessoas pensando em suicídio, tem pessoas pensando em tirar a própria vida por conta de situação financeira, gente. Se nós temos aqui quase 130 pessoas. Se essas 130 pessoas tiverem uma reviravolta financeira, se essas 130 pessoas aprenderem, executarem, colocarem em prática, elas vão ensinar outras pessoas daqui um pouco. Sabe por quê? Porque você vai ter a cabeça boa. Gente, eu só estou aqui hoje falando tudo isso para vocês, porque um dia eu passei por tudo isso. Porque um dia eu tive que me confrontar. Se eu não tivesse tido esse diploma, como que eu ia ensinar vocês?
tá? E de forma bem rasgada mesmo, que eu tô aqui abrindo minha vida para vocês, com coisa que muitas aqui nem sabiam, que estavam comigo já naquela época e nem sabiam que eu tinha passado por isso. Porque eu segui minha vida normal. Ninguém precisa saber de quanto você tem na conta do banco. Todos os dias, de igual maneira, você vai estar bem arrumada, com a sua maquiagem no rosto, você vai vestir a sua melhor roupa. Eu estava lendo Eclesiastes ontem, quando eu estava vindo para cá, estava escutando dentro do voo, e Eclesiastes fala bem isso, né? Ninguém precisa saber o que você está passando. Vista-se todos os dias com a melhor roupa, vista todos os dias com a melhor maquiagem, mete um sorriso no rosto, não deixe que nada tire o seu sono. Se eu estou tendo um problema financeiro, gente, tem 80% das pessoas do Brasil estão passando por algum desafio financeiro. Você vai ser uma das pessoas que estão prestes a organizar. E para isso precisa de confronto. Então, eu estou em fase de organização. E aí, outra coisa que eu vou falar para vocês. No momento que você coloca no papel, que você confronta, que você tem noção do valor, você começa a sentir uma paz que vocês não têm ideia. Porque a partir dali, você consegue fazer um plano de ação. Por isso que quando uma pessoa, as meninas que estão aí, que eram da minha equipe, sabem, a primeira coisa que eu pedia quando uma pessoa entrava na minha equipe era quanto você custa por mês? Para a gente fazer vezes 2,5, saber quanto ela precisava vender só para ela se manter, não é, Sônia? Saudade de você, Sônia. Até hoje a gente usa essa estratégia que a equipe dá muito certo, muito. Aprendi certo. muita coisa com você. E passou um filme aqui. Não é, Sônia? A gente se conhece há muito tempo, né, Sônia? Amo a sua vida, viu? E aí, o que a gente precisa entender? Que se eu tenho quanto eu custo, eu consigo sim fazer um planejamento. Agora, é muito irrisório você fazer um planejamento, eu vou vender 1.000 por dia, 1.000 por mês, 1.000 por ano, ou eu estou trabalhando com vendas, eu vou começar e o que eu vender tá bom, é um extra. Você está brincando de ser vendedora. Então, qualquer plano de ação que você vá construir, tem que ser construído baseado em um número. E para fazer o número, você precisa confrontar o número. Então, o que eu vou deixar para vocês hoje de tarefa, tá? A nossa mentoria termina agora, em alguns minutinhos. Eu vou convidar vocês a fazer essas 4 tarefas. Se vocês estão realmente comprometidas com vocês, não é comigo não, porque eu estou aqui entregando essa aula hoje gratuita para vocês. Minha primeira etapa, para assistir as próximas, vocês têm que estar dentro do Clube DNA no 12, tá? Eu vou colocar lá o link no Instagram, o Guilherme pode colocar para a gente aqui também o link de compra, Guilherme, dentro do chat aqui. Se você entrar para dentro do clube, você vai pagar R$ 24,12 por mês, tá? R$ 24,12 por mês é dois cafezinhos que você toma na rua que você vai economizar, tá? Entrou para dentro. Esse aí já tá funcionando, Guilherme? Não é o do Eduz? Confere isso com o Rafa, tá? É bom tirar esse daí e falar com o Rafa, daí você coloca aqui o que você tem certeza. E aí, daqui 15 dias, a gente vai voltar para a resolução com essas tarefas que eu dei para vocês. Então, vamos de novo nas tarefas. Primeiro, resolver o histórico familiar completo, tá? Como que era seu pai com dinheiro, como é que era sua mãe com dinheiro. Segundo, anotar todas as crenças limitantes que você já tem. Terceiro, você vai fazer uma lista de conta de quanto você tem de custo fixo para sobreviver. E número 4, você vai anotar todas as dívidas, tudo aquilo que te tira o sono, tudo aquilo que você precisa resolver, tá? Então aí, ó, tá aí já o link do Eduz, da plataforma do Eduz, para quem quiser entrar para dentro do Clube DNA no 12. Esse Clube DNA no 12, gente, tem lá mais de 50 horas salvas de aulas, de treinamentos. Todo mundo que está dentro do Clube DNA no 12 tem 10% de desconto nos meus produtos online, tá? Vocês têm 10% de desconto quando vocês vão comprar um produto online. Vocês têm 2 mentorias comigo por mês, tá? Ou com alguém muito importante do meu time, ou alguém que realmente vai passar algo que vocês estejam precisando.
Então, olhem com atenção, com carinho para essa possibilidade. Esse clube, quem estava o ano passado, sabe, era R$ 49,90 e a gente abaixou pela metade do preço desde quando ele lançou esse ano, desde quando ele lançou agora em janeiro, tá? Você não precisa ocupar seu cartão, ele é uma venda recorrente que ele cobra todo mês aquele valorzinho de R$ 24,00. E se você não tem o cartão para pagar ali no dia, você pode emitir o boleto e pagar. Mas para fazer a inscrição, você precisa escrever dentro colocar realmente o teu cartão como recorrente, senão o sistema do Eduz não aceita, que é onde a gente faz as vendas, tá? Então, vocês sabem que eu tenho feito todo o meu possível para entregar para vocês, não só entregar mentalidade, mas eu quero entregar solução, porque se eu não entrego solução, não vai adiantar nada ter uma mente no 12. Então, vamos lá, existem duas coisas que a gente desenvolve, mentalidade e habilidade. Se eu desenvolver só habilidade de venda, mas a minha mentalidade está cheia de bloqueio, cheia de crenças limitantes, eu posso ser a melhor vendedora do mundo, eu vou continuar na escassez, eu vou continuar trabalhando para pagar a conta, tá? Agora, se eu desenvolvo habilidade e mentalidade, eu vou caminhar com as duas coisas no 12. Por quê? Porque a minha mente vai me impulsionar, vai acessar a criatividade para eu sair disso tudo que eu estou vivendo e cada vez mais ter um crescimento. Deixa eu ver o que vocês estão comentando por aqui. Só as mentorias já vale. Ó, a Sátira falou que só as mentorias já vale. Ah, gente, a gente tem lá dentro aulas até de treino funcional para o corpo para você fazer dentro de casa, com uma personal que cobra por mês mais de R$ 1.000 para fazer aquele acompanhamento. E vocês têm lá por R$ 24,12. E mais uma coisa que eu vou falar sobre o clube. Uma mentoria minha hoje individual, ela custa R$ 2.000 para você ficar 1 hora comigo individual. É óbvio que aqui a gente está em grupo, mas eu estou lendo comentário, vocês têm tempo para falar, muitas vezes a gente consegue ter um atendimento bem direcionado a cada 15 dias. Então, é muito, muito irrisório. Eu falo que essa parte minha é valor de doação de tempo realmente para poder cumprir cada vez mais o meu propósito. Então, gente, cai para dentro do Clube DNA no 12, a gente vai ter mais 3 entregas sobre esse assunto. Eu não vou conseguir entregar tudo de forma gratuita para todo mundo, sabe por quê? Porque existem duas coisas. A gente precisa, uma delas, manter toda a estrutura que a gente tem, e a segunda é vocês realmente valorizarem. Tudo aquilo que a gente não põe a mão no bolso, a gente não valoriza. E vocês precisam valorizar, tá? Coloque em prática tudo isso, tá? Tem gente que pagaria uma nota para poder ter essa mentoria que vocês estão tendo hoje aqui, com coisas simples, direcionadas e que vai solucionar a tua história. Aí eu te pergunto, quanto vale tua noite de sono? Quanto vale tua paz? Quanto vale você parar e muitas vezes ter a tua vida organizada? Eu tenho certeza que vale mais do que R$ 24,12 por mês, tá? Mas é óbvio, tem que entrar, assistir as mentorias, tem que entrar e fazer valer a pena. Por isso que a gente cobra, porque quando é de graça, as pessoas que são líderes de equipe aqui sabem disso. Quando é de graça, a pessoa deixa para assistir depois e não assiste, porque é de graça. Eu não paguei, né? E aí não assiste e você, em consequência, não evolui. Quando você paga, nem que seja um pouquinho, você evolui, porque você está investindo em conhecimento, tá? Então, eu espero vocês daqui 15 dias para a nossa próxima aula sobre finanças. E essa primeira agora, eu deixei tarefas. Lembre-se, existem 3 partes. A parte de Deus, Deus já fez. A parte sua, que é o que você tem de tarefa. E a parte da Grace é voltar daqui 15 dias e entregar a parte dela, que é a parte do outro, tá? Então, bora construir essa nova etapa. Eu quero falar para vocês como prova social, como testemunho, que dá para virar o jogo e dá para ser muito bem sucedida muito rápido. Vocês vão dar conta. Mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Eu vou estar aqui fazendo a minha. Daqui 15 dias eu volto e eu vou entregar para vocês tudo da segunda etapa para vocês passarem para o próximo nível, tá? Cai para dentro do Clube no 12. E quem é? Tem alguém aqui de Fortaleza, gente? Se tiver alguém aqui de Fortaleza, amanhã eu vou fazer um Metamorfose Day aqui presencial em Fortaleza. Se tiver alguém, vai ser um prazer ter vocês, tá? E dia 24, 25, 26 de junho, a gente tem o SSS em São Paulo para acabar com todas as crenças limitantes num final de semana só, hein? Num final de semana você vai acabar com crença velha de escassez, de limitante,
que às vezes você teve uma vida inteira e atrasou a sua vida uma vida inteira. Deixa eu só tirar uma foto nossa aqui, vou filmar vocês, posso? Desbloqueei as câmeras aí. Opa, apitou aqui no negócio. Gente, olha só. Ah, não, peraí. Deixa eu fazer um vídeo aqui, que nós estamos no 12. Muito mulher bonita, gente. Pelo amor de Deus. Gente, olha só como é que nós estamos nessa manhã, no 12 por aqui. Mentoria do Clube DNA no 12. Essa mulherada aqui, gente, vocês têm noção. Vamos sair dessa mentoria aqui para botar para ferver no 12. Bora! É isso aí, gente. Um beijo. Eu vou correr aqui, que agora eu vou dar uma atenção para a família. Vou levar eles para passear um pouquinho aqui em Fortaleza. Eu espero de coração que vocês aproveitem, que vocês coloquem em prática tudo isso que a gente falou, tá bom? Beijo. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Tchau. Ó, não esquece das tarefas, hein? Ó, depois de 24 horas, é o dia agora no 12 do planejamento. Tchau, gente. Bom dia, bom dia, bom dia.